10 suculentas simples, de fácil cultivo, resistentes a sol forte e a chuva. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Mais um vídeo com inspiração em vocês, meus queridos. Vocês que fazem parte dessa família maravilhosa que é o canal da Prof. Rutinha. Sem vocês eu não estaria aqui. São vocês que me alimentam e que movem o canal trazendo muitas dicas. Assim como eu trago, vocês também trazem muitas dicas de qual tema estar explorando, o que vocês necessitam, o que vocês gostariam de saber e que eu poderia estar compartilhando com vocês. Então hoje eu vou trazer 10 espécies de suculentas muito simples, porém maravilhosas. De simples, gente, elas não têm nada, mas como já caiu no dito popular simples, então vamos fingir que elas são simples. Eu vou trazer 10 espécies muito resistentes a sol forte e a chuva. Aquelas suculentas que a gente ama cultivar, aquelas suculentas que não dão trabalho, que se multiplicam e que ficam maravilhosas aí no nosso jardim. E se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana, gente, eu estou preparando com muito carinho muitos vídeos com dicas no cultivo com essas lindezas. E quem quiser também pode me seguir lá no Instagram. Lá eu estou como @suculentasdarutinha. Lá eu também posto muitas dicas e também estou sempre compartilhando o meu dia a dia aqui no meu jardim, tanto aqui no sítio como na minha casa lá na cidade. Então agora vamos ao vídeo descobrir quais são essas suculentas simples, porém maravilhosas. A primeira lindeza, gente, muito resistente, uma suculenta mais antiga que do meu jardim. Eu já tenho esse vaso, gente, esse vaso, ele me acompanha desde o início do meu cultivo. Foi um dos primeiros vasos de barro que eu comprei e que eu fiz com o Sedum Nus Balmeriano. Então hoje realmente vão ser plantinhas mais antigas, plantinhas do início do meu cultivo e que são muito resistentes. São plantinhas que eu cultivo no sol forte agora do verão, gente, e ficam direto na chuva. Se chover 3 semanas, elas vão ficar as 3 semanas na chuva. São muito, mas muito resistentes. Claro, sempre falando, e alertando, faça uma boa adaptação da sua plantinha antes de colocar no tempo, tanto no sol forte quanto vários dias na chuva. Outra simplicidade, gente, o colar de rubi. Quem não tem aí, o colar de rubi? É uma suculenta bem antiga, que me acompanha também desde o início do meu cultivo. É uma suculenta que você tira um raminho desse, coloca num substrato bem adubado, ela vem embora. Essa aqui, ó, ela tem pegado o sol forte agora do verão e olha que tem sido quente aqui para nós no sul também, gente. Nós temos dias aí de chegar até passar dos 40 graus, tá? Então ela bem resistente mesmo. Agora a gente está com um período de bastante chuva, também resiste a bastante chuva. O que você tem que estar sempre observando é o substrato. Suculentas que vão ficar no tempo, você tem que sim cultivar num substrato bem drenante para poder dar certo. Senão, não adianta, gente. Não adianta, não vai ser, não vai ter milagre que aconteça para que a sua suculenta dê certo. Então, um substrato bem drenante, que a água entra e escorra bem rápido. A terceira, eu vou deixar essa lindeza da Graptoveria Fantôme. A Fantôme, depois de bem adaptada ao tempo, gente, ela vem embora. Tem esse vaso que foi uma reciclagem que eu fiz, ele quebrou, mas eu colei, gente. Coloquei elas aqui dentro e ele está muito bonito. Deixa eu até filmar um pouquinho mais de longe aqui, ó, para vocês verem, ó. Coloquei Fantômes. Aqui no meio eu coloquei um raminho de um sedumzinho.
Olha que linda que elas estão. Isso fica aqui no tempo, tá? Direto, sol forte, chuva. Dá pra ver, né? Olha o formato delas. Isso é porque elas recebem bastante sol. Então elas ficam bem resistentes, tá? Muito resistentes mesmo. Vou filmar bem de pertinho para vocês verem, né? Como elas estão saudáveis, bonitas. Mela algumas folhinhas de baixo. Mela, gente, isso é normal, né? As folhinhas elas vão sendo descartadas. E se começar a dar uma melar, a gente já vem aqui, já retira. Por isso é importante de você estar cuidando sempre no seu jardim, observando, tirando as folhinhas meladas, para que não contaminem as outras. Mas a Fantôme, você fazendo uma boa adaptação, ela é uma suculenta muito resistente, uma suculenta simples, uma suculenta lá do início do meu jardim, né, do meu cultivo, e que fica maravilhosa. Outra lindeza que tá nessa latinha de refrigerante, gente, ó. Uma latinha de refrigerante que eu fiz a reciclagem. É uma plantinha bem antiga também, muito resistente. Dá pra ver, né, pelo caule comprido dela, que já é uma plantinha que me acompanha há bastante tempo. Aqui eu tenho duas espécies. Eu tenho o Sedum rubrotictum e o Rubrotictum aurora. É uma suculenta simples, que fica maravilhosa em arranjos. Para você cultivar ela em vasos somente com ela também fica muito bonita. Agora é um período em que os celdos estão em dormência, eles não estão tão vigorosos, tão cheios como a gente gostaria. Mas dá para ver, olha, ó, quantos novos brotinhos ela já está começando a soltar na extensão do caule. Uma suculenta muito resistente que você pode ter aí no seu jardim. Olha que coisa mais fofinha. E no outono e inverno, gente, elas adquirem uma coloração incrível. O Rubrotictum fica com as pontinhas vermelhas, parecendo jujubas. E o Aurora numa coloração de um tom rosa. Maravilhoso. A quinta lindeza, vamos nessa tonalidade maravilhosa da Sedeveria Jet Beans, essa coloração marrom incrível. Olha, gente, que coisa mais fofinha, essas folhinhas bem gorduchinhas. Estou cultivando ela em vaso de barro. A maioria das minhas suculentas que eu cultivo no tempo é em vaso de barro e lata, gente. Esses dois cultivos deram bem certo, tá? Esses dois tipos de vaso deram bem certo para mim. Claro que cada um vai observar o seu clima. Não adianta eu falar aqui que está dando certo para mim quando de repente algumas pessoas irão cultivar em um outro clima e não vai dar, né? Então observe o seu clima. Suculentas, eu sempre digo que suculentas depende muito do clima. Muitas das vezes a gente não dá conta de cultivar uma suculenta, mas não é porque a gente está fazendo o cultivo errado, mas sim porque aquele clima em que ela está sendo cultivada é muito desafiador para aquela espécie. Então observe, né? Observe, vê se o seu clima não é um clima que, né, propício para o cultivo de vaso de barro ou para o cultivo de vaso de plástico. Então assim a gente tem que sempre estar adaptando as nossas lindezas ao clima. Então aqui eu vou deixar para vocês mais essa lindeza, que é a Jet Beans, muito resistente. É só você fazer a poda que ela já começa a brotar muitos brotinhos no tronquinho, tá? Aguenta sol torrante, sol forte e fica direto no tempo. Olha que coisa fofa. E antes que me perguntem, gente, se eu cultivo em vaso de plástico no tempo, também cultivo, tá? Tenho vários vasos, né? Em vaso de plástico, eu tenho as banheiras também, que é de plástico. No tempo, claro, a gente sempre opta pelo aquilo que dá mais certo, que são os vasos de barro. Mas como vaso de barro é muito caro e a gente vai trocando isso aos poucos, então eu tenho bastante vasos de plástico ainda no tempo. Como aqui, como esse castelinho, olha que lindo que ele tá. Então eu vou deixar também o castelinho como uma suculenta bem resistente para ser cultivada no tempo, sol e chuva, sol forte e muita chuva. O segredo aqui é a metade do vaso drenagem, onde você pode usar pedrinhas, carvão, é o que você quiser, tá? Você pode estar usando a metade do vaso, você faz a drenagem e daqui para cima você coloca o substrato. Aqui, como é um substrato de cactos, eu usei até aqueles pedriscos, esses pedriscos que tem aqui em cima, ó.
eu usei dentro no substrato também. Fiz um substrato bem leve, bem aerado, para que a água entre, né, e escorra rápido. Ainda mais que são cactos, né, gente? A gente sabe que com os cactos a gente tem que ter um cuidado extra. Então eu tenho esse, que é em vaso de barro. Tem aquele outro mix aqui atrás, ó. Este já é um vasinho, gente. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tomar cuidado para não espinhar minha mão, né? Que é aqueles vasinhos de orquídeas, ó, que tem os furinhos. Eu reutilizei ele, né? Pra tá plantando os meus cactos aqui. Olha que lindo que eles ficaram. Eu tenho uma milária maravilhosa, que fica com os pelinhos bem branquinhos, espinhos. E tenho essas outras aqui e a orelha de Mickey atrás. Olha que coisa fofa que ficou. Né? Como ele tem vários furos assim, ele já ajuda na drenagem. Outra planta maravilhosa que a gente sabe que é considerada simples é a Echeveria pálida. Porém, ela é maravilhosa, como eu disse no início. Essa eu fiz questão de mostrar porque foi uma poda que eu fiz. Eu cortei o topo, fiz a decapitação da planta. E ela rebrotou toda. Os brotos eu não tirei, eu deixei crescer, era assim como ela estava, né? Deixei ela crescendo e olha que efeito maravilhoso que virou. Virou uma árvore, né? Uma arvoreta de pálidas. Olha que coisa linda. Sem falar na coloração dessa planta, né? Que eu acho maravilhosa. Essa cor é muito linda. Ela dá um destaque maravilhoso no jardim. Chama muita atenção e deixa assim, né? O local onde ela está plantada ainda mais charmoso. Outra maravilha, gente, que é muito parecida com a Fantôme. A diferença desta planta para a Fantôme é no tamanho. É a Echeveria Wright Gilva. É uma planta também que me acompanha há muito tempo. Eu tenho ela desde lá o início do meu cultivo. Quando eu comprei ela, eu achei que era uma Fantôme, mas eu percebi que era um pouquinho diferente. Mas como assim, né? A gente às vezes traz mesmo para depois descobrir a identificação. Né? E depois eu descobri que ela era uma Wright Gilva. Na verdade, ela não era uma Graptoveria, e sim uma Echeveria. Vocês podem notar que, né, naquele vaso que eu mostrei para vocês de barro para esse, olha como essas ficam maiores, ela fica mais aberta. Né? Mesmo sendo cultivada no tempo, ela fica mais aberta, ela tem as rosetas bem maiores e a camada dela de folhas, ó, é um pouquinho menor, são mais abertas, as folhas são mais compridas também. Já a Fantôme, ela tende a ficar mais fechadinha e as folhinhas dela são mais curtas, tá? A coloração também. Essa puxa mais para um azulado, enquanto a Fantôme fica não mais para um verde, né? Uma coloração um pouquinho diferente da Wright Gilva. Então é uma planta que também se adapta muito bem ao tempo, tá? Resistente a sol forte. Aqui ela queimou um pouquinho, ó. Mas já está se recuperando. E o legal, gente, é que assim, ó, a planta que ela é resistente, não é que ela não vá queimar, ela queima. Mas ela se recupera ligeiro. Eu não passei nada aqui, tá? Para essa recuperação, porque não adianta mesmo. Queimaduras não adiantam, gente. Depois que a planta queimou, o que vai acontecer? É você esperar ela se regenerar sozinha, né? Retirar com o tempo, aquela folha que está queimada vai sair com o tempo, não tem o que fazer, tá? Então aqui eu deixo para vocês, né, a Echeveria Wright Gilva como mais uma lindona aí pro seu jardim. E vamos deixar um cedronzinho também, ele tava tão lindo aqui junto, né? Tava, né, observando ali no vídeo, olha que coisa linda. Dá um toque todo especial aqui. Este é o Cedron Angelina, maravilhoso também, uma planta que resistente, não dá trabalho, nunca precisei tratar com fungos ou com cochonilhas, gente, só que assim, ó, eu sempre cultivei ela no tempo, desde que eu adquiri ela já veio pro tempo, larguei no tempo, no sol e na chuva e se deu muito bem. A única coisa que você tem que cuidar é que ela toma conta do vaso, tá? Você que gosta de planta que cresça rápido e que forre, essa é uma forração maravilhosa, fica pendente. A época, né, ela tem uma floração amarelinha muito bonitinha. Olha que coisa linda aqui. E uma outra, gente, que tem dado bem certo também aqui no meu jardim, que eu vou deixar agora para vocês. Linda também, fica maravilhosa. Essa fofinha aqui de folhinhas gordinhas, ó.
a Supreme. A Supreme tem dado muito certo no tempo. Aqui ela tá num vaso, deixa eu mostrar para vocês, ó, é um vaso de cimento, tá? Foi um arranjo que eu fiz, eu não quero tirar ele daqui para não estragar, né? É um arranjo que eu fiz de cimento, então eu plantei o Sedum Angelina aqui, mais algumas plantinhas aqui, eu tenho, ó, o Solden Chocolate, aqui a Sedeveria Harry, oh Jesus, desculpa gente, Harry Butterfield, aqui eu tenho um Sedum Bronze, e aqui eu tenho então a Supreme linda, maravilhosa, olha que lindona. Então, né, a imagem já fala por si, né? É uma planta que prefere bastante sol, eu acho que até por isso que ela se deu bem no tempo, né? E como o vaso é um vaso bem drenante, o que você tem que cuidar com a Supreme é a quantidade de água, tá? Mas como é um vaso bem drenante, seca muito rápido porque ele é de cimento, então ela se deu super bem aqui. E aqui nessa banheira, gente, eu tenho mais alguns exemplos, né? Eu tenho mais da Supreme, olha que linda. Folha bem gordinha. Aqui eu fiz a decapitação, ela tá rebrotando. Eu tenho a Perle também eu cultivo há anos já no tempo. Tem períodos que ela fica mais bonita, tem períodos que ela fica menor. No inverno ela fica maior, ela fica bem maior, tá? No verão, como o sol é muito forte, ela tende a ficar um pouquinho menor. Tenho também aqui a Echeveria Topsy-Turvy, que ela tá bem pequenininha, ela tende a ficar mais pequenininha. Outra que vai muito bem também no tempo, gente, a Querência. Aqui uma momoca, olha que coisa fofinha. Aqui eu tenho a Falsa Núbia, maravilhosa. A Dusty Rose, olha que linda, gente. Com bebezinho, Dusty Rose. Esta deixa eu... a Hanaicada. Esta é a Hanaicada. Aqui o Sedum, a Sedeveria, né, Harry Butterfield, que eu já tinha mostrado lá pra vocês, que eu me enrolei toda pra falar. Aqui eu tenho mais uma Perle, ó. Então, né, aqui eu tenho uma Sedeveria Letícia, Fantôme, a híbrida de Polidones, a Lovely Reversa, mais uma Polidones aqui. Aqui são Wright Gilvas, essa colônia que tem aqui é tudo Wright Gilva, tá? Então assim, ó, aqui essa banheira já deu vários exemplos para vocês, né? Para vocês verem que quando feita uma boa adaptação, dá para cultivar elas no tempo sim. É vaso de plástico, essa já é a banheira, tá? Aqui eu tenho uma lata, ó, com uma melaco, aqui é melaco, ó. Mas essa aqui é mais da Querência, um colarzinho, ó, colarzinho de pérolas. Essa aqui é a brilhantina, alguns chamam de brilhantina, ela dá uma arvorezinha muito bonitinha. E essa aqui, agora é uma osculária, eu acho, se eu não me engano. Agora eu esqueci a identificação dessa, gente, mas essa é uma planta também que eu só consegui cultivar ela no tempo. Enquanto eu cultivava ela em local coberto, ela nunca deu certo, tá? Esse vaso eu fiz recentemente, ele está se adaptando ainda. Esse já é um vaso de uma lata, né? Uma lata. Mais um vídeo para vocês com suculentas simples, porém maravilhosas. O que a gente tem que observar é a adaptação que a gente faz delas no tempo, tá? Essas suculentas que eu mostrei para vocês realmente são guerreiras, tá? Elas não dão trabalho. Pode acontecer delas queimarem? Aqui não, queimou um pouquinho, tá vendo? Acontece, mas logo elas se recuperam, tá? São plantas que passam por essas situações difíceis, mas logo elas se recuperam. Não são plantas que de repente acontece um acidente, elas logo a gente já vem a perder. Deixa eu mostrar para vocês esse arranjinho aqui, gente. Ele está muito fofinho, olha que coisa linda. Essa latinha eu fiz ela recentemente. Olha que coisa linda, ó, o Sedumzinho Angelina aqui atrás, a Querência. Aqui eu tenho esse Sedumzinho que é o Major. Que coisa fofinha, olha que coisa mais linda. Eu fiz um mix de suculentas, eu coloquei diversas espécies aqui dentro e deu bem certo. Ela está sendo cultivada assim, ó, no tempo, né? Fica ali dentro da banheira, no cantinho. E foi um sucesso, né, gente? Olha que fofinha. Então, faça uma boa adaptação das suas plantinhas no tempo. Escolha bem o substrato que você vai usar. Faça uma boa drenagem nos vasos, tá? Que você vai ver que vai dar certo sim. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.